Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Pontes, eu sou engenheiro civil e nessa aula a gente vai estar falando sobre o cálculo de escada de concreto armado. Será um passo a passo aí bem completinho, a gente vai desde a geometria da escada até a parte toda de detalhamento da armadura. Então, o passo a passo é bem completinho aí pra gente. A gente vai estar começando a nossa primeira videoaula aí, a gente vai falar sobre a geometria, vou ver se eu consigo deixar aí umas 4 videoaulas ou 5, vamos ver aí como é que vai ficar. Então vamos lá, nossa primeira videoaula a gente vai falar sobre a geometria da escada, então aqui é a aula 1. Para a gente calcular a nossa geometria da nossa escada, a gente vai utilizar a fórmula de Blondel. A fórmula de Blondel, ela é 2e mais P igual a 62 a 64. E o que seria esse E e esse P? O E, ele é o espelho da nossa escada, seria essa cota aqui, ó. Vou fazer foi um pouco mais para cá. Aí. O E seria essa cota aqui, essa linha aqui na vertical, e o P seria essa linha aqui na horizontal, certo? O E também, ele varia, normalmente é adotado, né? Valores menores que 19 centímetros e a pisada, valores maiores que 25 centímetros, certo? E para a gente começar o nosso cálculo, normalmente a gente pega a medida de piso a piso. Eu vou pegar aqui a escada, que seria a escada que a gente vai estar calculando. É uma escada de um edifício comercial, ela será em 2 lances, tem um patamar aqui no meio, outro patamar aqui em cima, e ela vai fazendo esse círculo até o andar a quantidade de andar que tiver o edifício. Ela terá uma largura também de 1 metro, e é isso, né? E a medida que a gente vai pegar de piso a piso seria desse piso aqui do patamar até a parte aqui inferior, o comecinho da nossa escada. E a medida que a gente vai estar utilizando para esse de piso a piso aqui, essa medida será de 3 metros. Então, a gente vai adotar um espelho que seja menor, como a gente tem 2 variáveis, a gente vai adotar uma. E essa aqui, o espelho, que ele fique menor que 19 centímetros. A gente vai estar adotando 18 centímetros. Então, a gente vai pegar 300, que seria 3 metros transformado em centímetros, e dividir pelo o valor que a gente vai estar adotando do espelho, então 18. E a gente vai chegar no total de degraus de 16,67. Como não tem 67, né, quebrado o degrau, a gente poderia arredondar para 17, mas como eu mostrei para vocês aqui, a gente vai estar trabalhando com uma escada com 2 lances, então o ideal é que a gente tenha números iguais aqui, né, seja um número par, o número de degraus, para a gente conseguir dividir por 2 para deixar um para cada lance de escada. Então a gente vai estar adotando uma quantidade de degraus de 16 degraus. Então a gente vai pegar, agora vai pegar 300, só para a gente saber a medida certinha do espelho e dividir pela a quantidade de degraus que a gente encontrou, que são 16. Então o nosso espelho, na verdade que a gente tinha adotado com 18, para a gente utilizar os 16 degraus certinho, redondo e número par, né? O nosso espelho terá 18,75 centímetros. E com esse valor aqui a gente já consegue jogar naquela fórmula de Blondel. A gente vai pegar o 2 vezes o nosso espelho, que é 18,75, mais P igual a 62 a 64. Então a gente vai estar utilizando aqui o 64. Se a gente pegar aqui e multiplicar 2 vezes 18,75 menos 64, jogando um valor para o outro lado, a gente vai chegar numa pisada de 26,5. Então nosso P é 26,5 centímetros. Então a gente já tem na nossa escada o nosso espelho, a quantidade de degraus e a nossa pisada. Agora a gente vai calcular alguns outros itens aqui da nossa escada,
só para a gente adiantar a nossa próxima aula, que seria sobre o carregamento, né? Para calcular o peso próprio, carga acidental, essas coisas. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso. Então a gente vai calcular aqui o HM e também a gente precisa, para calcular o HM, a gente precisa desse alfa aqui, calcular esse ângulo. E para calcular esse ângulo, a gente tem que utilizar as medidas que a gente já conhece da nossa escada. Então a gente pode fazer aqui, como a gente tem um cateto aqui oposto a esse ângulo, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então o cateto oposto da nossa escada é o nosso espelho e o cateto adjacente seria a nossa pisada. Aí a gente faz tangente a menos 1 é igual ao nosso cateto oposto, que seria o 18,75, dividido pela nossa pisada, que é 26,5. Se a gente fazer isso na calculadora, a gente tem 18,75 dividido por 26,5, a gente vai chegar no valor de 0,707. E a gente faz tangente a menos 1 para saber o valor do alfa. Então, o nosso ângulo ali é 35,28. Então, alfa é igual a 35,28 graus. E a fórmula que a gente vai utilizar para descobrir o HM, o que seria o HM? O HM, ele é como se fosse uma altura média da nossa escada. Na verdade, nem como se fosse, ele é uma altura média da nossa escada, que a gente vai estar utilizando ele para saber qual que é o peso próprio da nossa escada. Seria para a gente descobrir qual que é o carregamento, para a gente saber dimensionar de forma correta a nossa armadura. Então, o HM, a fórmula do HM é HM é igual a H dividido por cosseno do 35, eu já ia colocar 35, mas é do alfa, né? Mais E dividido por 2. Substituindo os valores. E outra coisa também, ó, no caso o H seria a altura da nossa laje. Normalmente nas escadas que eu calculo, eu deixo uma altura de 12 centímetros, dependendo do valor que der no final lá da armadura, eu posso voltar e aumentar ou diminuir a nossa altura, certo? Então o H que a gente utiliza para a escada aqui vai estar utilizando é de 12 centímetros. Então a gente tem um H de 12, então HM é igual a 12 dividido pelo cosseno de 35,28 mais o nosso espelho, que é 18,75, dividido por 2. Vamos fazer essa conta agora. Então aqui eu já posso colocar cosseno aqui desse valor. AC dividido 12 dividido por esse valor mais 18,75 dividido por 2. Então o nosso HM ele é 24,07. Então HM é igual a 24,07 centímetros. Beleza? Então, por essa aula aí é isso mesmo. Vou só relembrar aqui a nossa escala. Então, a nossa pisada ela tem 26,5. O nosso espelho ele tem 18,75. Os patamares aqui tem 1 metro, né? E aqui é uma cota 0,0. E subindo os 8 degraus, a gente chega em 1,5, né? No primeiro patamar. Se a gente multiplicar 18,75 vezes 8, a gente vai chegar em 150, que seria 1,5 ali do nosso primeiro patamar, certo? Multiplicando por 2, que são 2 lances, chegamos nos nossos 3 metros, que foi a cota que a gente calculou. Então, para a parte de geometria é isso. A próxima aula a gente vai estar falando sobre carregamento e dependendo a gente já pode entrar talvez na parte de diagrama já da nossa escada, tá bom? Se você gostou dessa aula, deixa um gostei aí, se inscreve aí no nosso canal para receber os próximos vídeos. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Valeu, tchau, tchau.